aquela uma que assistiu ontem, né? Isso. É a Socorro, é isso? Não, como que ela chama? Fátima. A Fátima. Bom, então ela já teve acesso aí ao link, né? Eu não mandei para ela, não está no grupo ainda. Eu mandei para a Natália. Perfeito. Tá. Gente, então vamos começar, Marglete. 1, 2, 3, gravando. Boa tarde a todos, quer dizer, bom dia a todos. É um prazer recebê-los aqui neste grupo de assistentes sociais. Eu, representando a diretoria da Rede Profis, quero agradecer o convite que a Michele Ferreira aceitou. A Michele foi uma aluna nossa lá do Centrinho, da especialização, muito atuante, muito crítica, filha de um vereador em Bauru conceituado, que infelizmente veio a falecer. Tá? A gente tem todo um respeito, uma admiração pela Michele. Obrigada, Maria. Quero agradecer a todos a presença e vamos, então, à palestra de hoje com a nossa Michele Ferreira. Obrigada, Marinês, já agradecer de antemão o convite, né? Fiquei muito lisonjeada, né, para estar aqui, falando um pouquinho para vocês sobre banco de projetos e captação de recursos. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Como está aí no link, eu sou assistente social aqui da Prefeitura de Bauru, né, fiz especialização no Centrinho, na Unesp, sou mestre em comunicação pública, também pela Unesp aqui de Bauru, tá? Qual que é a importância, então, da gente Compartilha a tela, Michele. Está compartilhada, Má, saiu aí? Não, está compartilhada, você minimiza e apresenta no Power, Michele. Está no Power aqui para mim, espera aí. Você tem que minimizar a internet lá no sinalzinho de menos. Verdade, espera aí, deixa eu minimizar ela aqui. Ó, lá em cima, no sinalzinho de menos. Isso. Aí, agora você... Isso, gente. Isso. Já arrumei uma aluna para você, Marglete. Já arrumou, olha, Marglete. Vamos falar um pouquinho para vocês da importância do banco de projetos, né? É uma captação de recursos que ele fortalece a execução de políticas públicas, tanto no âmbito público, quanto no âmbito das organizações da sociedade civil e do terceiro setor, tá? O banco de projetos, ele se caracteriza por repasse de recursos por meio de fundos especiais. O que é um fundo especial? Ele é um fundo que ele foi criado em 1964, e ele é um produto de receita específicas, que são vinculados por lei à realização de determinados objetivos ou serviços, tá? Ele é um fundo que, na realidade, tem características de recurso público, em decorrência do ordenamento jurídico. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar do Fundo da Criança e do Adolescente, do Fundo do Idoso, né, das leis de incentivos fiscais, principalmente pelo imposto de renda. Então, apesar de eles serem recursos que vêm destinados por pessoas físicas ou jurídicas, eles têm características, né, de recursos públicos, tá? E alguns fundos de direito que a gente pode estar colocando aí, para conhecimento de vocês, da criança e do adolescente, da pessoa idosa, os de combate ao álcool e outras drogas, de desenvolvimento esportivo, Fundo Municipal de Cultura. Esses são alguns dos fundos de direito que a gente pode estar elencando aqui para vocês. Mas existem vários fundos, né, agora, né, em decorrência na legislação vigente. Provavelmente, nesse âmbito dessa gestão desse novo governo, os fundos voltem a se fortalecer, o que não ocorreu no governo passado, e provavelmente as destinações do imposto de renda tendem a aumentar, tá? E qual que são essas origens desses recursos, desses bancos de projetos? É o imposto de renda, que é a fonte maior que a gente tem para esses bancos, a Lei Rouanet, a Lei do Esporte, o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, o PRONAS, que é o Programa Nacional de Apoio à Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, de Segurança Pública, que agora tem a obrigatoriedade de destinar 5% para as ações de enfrentamento à violência contra a mulher. E tem os recursos próprios, que são através de bancos, organizações brasileiras, internacionais e recursos públicos, tá? Quando a gente fala em banco de projetos, esse banco de projeto, ele é sempre vinculado a um conselho municipal, ou o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, ou o Conselho Municipal do Idoso. Por quê? Para que ele tenha projetos dessas organizações da sociedade civil, ou das associações, ou até mesmo do poder público, eles precisam estar habilitados em âmbito municipal para depois poder ter a destinação de outros órgãos. Isso você pode ver tanto por plataforma de captação de recursos, muitas vezes já está lá,
tem que estar previamente aprovado em âmbito municipal. Então, é muito importante que as organizações elas tenham inscrição junto aos seus conselhos, seja da assistência social, seja da pessoa com deficiência, da criança, do adolescente ou idoso, para que possam ter esses bancos de projetos para fortalecer a captação de recursos. Aqui em Bauru, por exemplo, a gente está em andamento agora a criação do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência, para criar um fundo próprio para a pessoa com deficiência, para poder captar recursos específicos dentro dessa área, englobando todas as questões das deficiências que tenham aqui dentro do município. A gente está querendo também fortalecer esse conselho para que as organizações, as associações tenham inscrição dentro do conselho e possam ter certificações para realmente conseguir essa captação de recursos. Porque nós sabemos que é muito difícil para uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos ter a geração de recursos. E a documentação que é exigida tanto pelo governo federal, quanto o governo estadual, quanto o governo municipal, ela é muito burocrática. Então, hoje, essa questão do terceiro setor, né, as organizações elas precisam estar realmente com toda essa parte documental mediante a legislação, tá? Que eu vou falar um pouquinho delas para vocês já, tá? Então, os fundos especiais, eles estão vinculados aos conselhos de direito, né, e como construir esse banco de projetos para captação de recursos? Essa legislação que as organizações da sociedade civil e as associações, elas têm que seguir para ter esse repasse de recursos, né, tanto da rede privada quanto da rede pública, é a Lei 13.019 de 2014, né, que a gente fala que é que institui o marco regulatório das organizações da sociedade civil, o famoso MIROSC, e regulamentada pelo Decreto Federal 8.726. Então, tudo que for envolver captação de recurso, chamamento público, está tudo dentro dessa legislação. E nós só conseguimos constituir banco de projetos por meio de um edital de chamamento público. O chamamento público ele nada mais é que uma modalidade diferente de licitação. Só que a licitação, ela é regida pela Lei 866 e ela é para empresas que têm fins lucrativos. O chamamento público são para organizações que não têm fins lucrativos, tá? E aqui eu coloquei para vocês algumas fases dessa legislação, né? Como que até o final da execução, como se dá. Então, a gente tem a fase de seleção, que é o edital de chamamento público. Aí nós podemos fazer, né, o termo jurídico, ele é um termo de fomento, quando é a organização da sociedade civil que propõe um plano de trabalho, ou um termo de colaboração, quando é o município, o governo federal ou o governo estadual que está propondo esse plano de trabalho. Aí depois nós temos a fase, depois que as organizações foram habilitadas, a celebração, a gente convoca as organizações apresentadas para apresentar a documentação, a execução, que é a fase da liberação dos recursos, depois a prestação de contas, tá? Só que todo esse trâmite da lei, ela é uma parte muito burocrática, nós estamos com uma mudança agora na legislação do âmbito federal, inclusive para a prestação de conta, né, do repasse de recursos públicos, então uma questão que vai mudar agora, ou até o final do ano, essa questão dos repasses de recursos no âmbito federal, tá? E quais as competências que a gente tem desses conselhos de direito nesse processo? Por que é importante o fortalecimento dos conselhos de direito? Porque os conselhos de direito, eles são espaços de controle social, é onde a sociedade civil organizada tem, né, o poder de voto, o poder de ser ouvida, de colocar realmente quais são as demandas, né, que o seu público-alvo está precisando dentro daquele município. Então, é muito importante ter essa criação, os seus conselhos criarem os fundos de direito, deliberar na Assembleia a abertura do chamamento público, posteriormente solicitar ao gestor as providências necessárias. E quando a gente fala em constituir essa questão dos conselhos de direito, o que é importante? Os conselhos de direito, normalmente, eles são paritários, né? Metade sociedade civil e metade poder público. Então, é aonde nós podemos estar colocando ali realmente quais as nossas necessidades. E quando a gente elabora um edital de chamamento público, os dois órgãos trabalham juntos, tanto o poder público quanto os conselhos, né? E é essencial que a gente tenha uma comissão que vai analisar todos os projetos que são encaminhados para contemplar esse banco de projetos, tá? E essas comissões também, elas precisam ser paritárias, né? Para o conselho que não possui um fundo de direito, como que se constitui, como que a gente faz todo esse processo para uma criação, né? O colegiado, ele delibera em reunião a importância da finalidade, faz uma solicitação vinculada ao órgão que ele é administrativamente ligado, a secretaria ou uma coordenadoria,
Esse fundo ele é criado por lei e depois tem a regulamentação por decreto. Quem gere o recurso que fica dentro do fundo são os conselhos de direitos, tá? Por isso, às vezes, há uma resistência muito grande dentro dos municípios, por parte de alguns prefeitos, terem a criação desses fundos. Porque, às vezes, na cabeça de alguns gestores, ele tem que deliberar essa questão de onde vai ser investido o recurso ou não. Mas, com relação aos fundos, quem determina onde vai ser alocado, quais as ações que vão ser executadas, quais os projetos que vão ser executados, são os conselhos, né? Aqui em Bauru, nós estamos com 2 fundos em tramitação, que é o Fundo Municipal de Políticas Públicas para Mulheres e o dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tá? Então, por que criar esse banco de projetos? Qual que é a importância desse banco de projetos? Por quê? Porque a gente habilita esses projetos, proporciona a possibilidade da captação de recursos para a organização da sociedade civil e para o poder público, e o repasse por meio dos fundos de direitos por termo de fomento, quando é as organizações, as associações que estão propondo uma proposta, né? Então, o que a gente fala assim, né, na questão da pessoa com deficiência? Se você tem uma associação, uma organização, por exemplo, que trabalha com criança e adolescente, na questão da fissura labial tal, você pode apresentar um projeto junto ao seu conselho dos direitos da criança e do adolescente para estar desenvolvendo atividades paralelas de fortalecimento de vínculos familiares, de vínculos comunitários, para quebrar todo algum estigma que tiver com relação a essa questão, né, palatal, cursos de informática, enfim. Isso é uma proposta que a associação fica aberta para poder estar colocando, né? Esses conselhos, eles financiam também projetos de construção, de reforma. Então, por isso a importância de estar vinculado ao conselho, seja da criança e adolescente, seja da assistência social, seja da pessoa com deficiência, do idoso, enfim, para que as suas propostas sejam habilitadas e trabalhar coisas assim, ações inovadoras, de forma criativa, para poder ampliar o horizonte de ações que a gente tem com o nosso público-alvo. E como que faz esses projetos habilitados? Os projetos, eles são complementares a ações de caráter continuado. Ou seja, o projeto ele tem um período definido, ele tem começo, meio e fim. E depois, o que sempre os conselhos vão solicitar? A continuidade desse projeto com recursos próprios da associação, da organização da sociedade civil. Então, o banco de projetos e a importância da criação deles e a participação das organizações da sociedade civil é que fomenta a captação de recursos no município, no estado, né? Nós temos pessoas aqui de vários lugares do país, principalmente a região norte, a região nordeste, que a gente sabe da dificuldade da questão da documentação legal, mas isso é muito importante, né? Essa questão de estar fortalecendo a questão do controle social, a participação social por meio dos conselhos para a criação desses fundos, que é uma importante fonte de renda, principalmente com a destinação do imposto de renda, porque isso traz isenção fiscal para as pessoas jurídicas e para as pessoas físicas. Então, a questão do imposto de renda, ela tem uma captação de recurso muito grande, muito pouco utilizada em âmbito nacional. Então, por isso que a gente decidiu, pelo menos aqui no nosso município, está fortalecendo, divulgando essa questão da doação por meio do imposto de renda para fortalecer as nossas ações e fortalecer os nossos conselhos, tá? Toda vez que a gente faz uma deliberação para o repasse de recursos, projetos habilitados, passa pela referendo da plenária de cada conselho, tá? Então, após toda a fase de habilitação dos projetos habilitados, aqueles que forem decididos para financiamento, eles passam por referendo dos conselhos, tá? A habilitação desses projetos, ela não obriga o banco de projetos a repassar recursos diretos pelo fundo. Por quê? Porque nós temos 2 fontes de financiamento. Ou financiar o projeto com o recurso que está dentro daquele banco de projetos lá, que foi destinado pelo imposto de renda, ou que a própria organização da sociedade civil, ou a associação, ela faça a captação de recursos direto, por meio de bancos, por meio de associações, por meio de empresas. Mas a maioria dessas empresas, ela pede que o projeto esteja habilitado dentro da legislação vigente do município. Se vocês forem olhar todas as plataformas que tem de captação de recursos, a maioria delas coloca que o projeto precisa estar habilitado dentro da legislação. E, através do fundo, desses fundos especiais, dos direitos, a gente pode habilitar esse projeto, financiar tanto parcialmente quanto totalmente, aí vai depender da deliberação do colegiado, tá?
Então, qual é a importância desse banco de projetos, né? A importância é poder estar captando recursos, injetar recursos dentro das organizações para que elas possam ter viabilidade financeira para dar continuidade nas ações com aquela população que ela está atuando. Né? Porque é muito complicado, eu sempre falo isso aqui dentro da prefeitura, que a gente não faz política pública sem dinheiro. E a política pública ela não parte só do âmbito público, mas do âmbito privado, do terceiro setor. Nós aqui na nossa cidade, nós temos 36 organizações da sociedade civil que têm termos de colaboração com a Prefeitura de Bauru e executam serviços, né, da assistência social. Então, sem o braço do terceiro setor, seria impossível a gente desenvolver as ações que a gente desenvolve dentro da assistência social, fortalecendo o SUS, que é o nosso Sistema Único de Assistência Social, que no ano passado nós tivemos um ganho muito grande aqui em Bauru, nós conseguimos instituir a Lei Municipal do SUS, estamos fazendo agora o decreto de regulamentação do nosso Sistema Único de Assistência Social e Municipal. Então, toda essa captação de recursos que a gente tem, ela visa fortalecer não somente o terceiro setor, porque o terceiro setor, ele é um braço, né, do poder público. Então, essas duas formas de atuação, elas precisam estar muito bem casadinhas para que a gente possa atingir nosso principal objetivo, né, que é a garantia de direitos da população na qual a gente está atendendo, tá? Então, o banco de projeto, ele tem essa fase que eu coloquei aqui para vocês, o planejamento, a gestão administrativa, a seleção e a celebração das parcerias, a execução, o monitoramento e a avaliação. Nesse monitoramento e avaliação, tem uma equipe específica que acompanha a execução de todos os projetos, para dar transparência na questão da aplicação do recurso público, prestando conta para a população, prestando conta para os doadores, para os destinatários dos recursos que entraram dentro do banco de projetos. Então, tem toda uma prestação de conta que a gente faz, não só na questão que eu falo, não só na questão do sistema que a gente tem de prestação de conta, mas da viabilidade realmente para a sociedade civil, da onde está sendo investido o dinheiro que você destinou. Então, isso é muito importante hoje em dia, a gente dá transparência nas ações que a gente tem com destinação de recursos, tá? Então, a gente tem a questão do termo de colaboração, a execução de projetos ou atividades que têm como parâmetro a administração pública, quer dizer, o poder público, ele que dá a diretriz de atuação. O termo de fomento é quando os projetos são desenvolvidos e criados pela sociedade civil. O acordo de cooperação, que são parcerias sem transferência de recursos financeiros, mas são parcerias, por exemplo, de cooperações técnicas, tá? No termo de fomento, o nosso plano de trabalho que a gente coloca é proposto pela organização da sociedade civil ou pela associação. Então, é muito importante a gente ter essa questão da diferenciação entre um termo de colaboração e um termo de fomento, né? E que as associações, as organizações, elas abram os seus leques de atividades, né? A gente sabe que toda organização, toda associação, ela tem um estatuto, né? Que é uma das documentações legais que a gente tem, mas que elas possam trabalhar em várias frentes de trabalho, até para poder fortalecer a questão da captação de recursos. Um exemplo, por exemplo, aqui de Bauru, nós temos a ABREC, que é a Associação Bauruense, né, para tratamento de renais crônicos, mas que ela abriu as suas atividades e hoje, por exemplo, ela desenvolve serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoas idosas. Ela tem um termo de colaboração com o município aqui de Bauru, que acaba injetando recurso dentro da organização e traz mais visibilidade para a sua organização também. Tá? Então, qual que é o papel do terceiro setor dentro desse banco de projetos, dentro dessa captação de recursos? Acessar as principais plataformas para captação de recursos, e o que a gente tem batido muito na tecla aqui, ter um profissional capacitado para a elaboração de propostas, devidas às especificidades de cada edital. Quando vocês vão participar de qualquer captação, geralmente a documentação que tem que ser apresentada para captar esse recurso é uma documentação muito densa, as propostas elas precisam ser muito bem elaboradas, e você nunca vai conseguir ter uma proposta que você possa escrever de forma infinita. Né? São coisas muito objetivas, são coisas muito específicas, tem orientado as nossas organizações aqui, muitas delas têm feito, é ter um profissional específico e habilitado para fazer captação de recursos junto às organizações do terceiro setor. Não existem só os bancos de projetos e as empresas privadas, tem a questão das emendas parlamentares, onde vocês podem estar
captando recursos por meio dos seus deputados federais, deputados estaduais, por meio dos senadores, tem o recurso do governo federal, que através da plataforma hoje Transfere Gov, mas que a questão da documentação para envio de proposta é uma documentação muito específica e tem que tenha muita especificidade para estar podendo fazer essa captação de recursos, tá? Então, as principais plataformas que a gente tem aí para captação de fomento é o Transfere BR, que é o antigo Siconv, o Prosas, que eu sei que é a plataforma que eu mais uso, que tem a questão de todos os editais de captação de recursos do terceiro setor, o Observatório do Terceiro Setor, Fundo Brasil, Itaú Social e a Fundação do Banco do Brasil. Essas são as maiores plataformas que a gente tem hoje, digitais de fomento aqui no país, tá? A apresentação é bem curtinha mesmo, mas para a gente trocar ideias com relação a isso. Bom, dentro da Prefeitura de Bauru, essa aqui é a página da nossa Prefeitura aqui, nós temos um linkzinho aqui, já que vem quando a pessoa abre para a destinação do imposto de renda, o que também é importante vocês estarem articulando isso junto com as prefeituras municipais de atuação de vocês. Porque cabe também a associação estar estimulando esse debate, estimulando essa ação junto também à sociedade civil de cada município. Tá? Aí aqui a gente tem a nossa destinação, que os 2 conselhos que a gente tem hoje, e embaixo tem todos os projetos que a gente tem em âmbito municipal. Tá? Aí que se você for fazer uma destinação para o CMDCA, para a criança e adolescente, você cria um cadastro, já entra lá e gera guia para você estar fazendo a sua destinação. Você escolhe o seu projeto e destina diretamente para aquele projeto. Uma coisa que é muito importante, por meio do banco de projetos de imposto de renda, juridicamente dentro da nossa legislação, hoje a gente não destina mais recursos direto para a organização da sociedade civil ou para uma associação. Tem que ser especificamente para um determinado projeto. Isso foi instituído agora com a Lei 3.019. Por isso a importância da habilitação de projetos. Se eu tenho uma associação, por exemplo, a Rede Profis, eu, enquanto empresário, não posso destinar recursos direto para a Rede Profis. Eu preciso destinar recursos para um projeto habilitado da Rede Profis. É essa a diferenciação da legislação e por isso a importância do banco de projetos, tá? Aqui também você seleciona uma outra projeto que você quer e faz a sua destinação, tá? De apresentação desse conteúdo, pessoal, é basicamente isso, tá? É uma apresentação bem simples, bem pequenininha, para a gente poder estar batendo um papo aqui e colocar as dúvidas de vocês, tá? Aqui está o meu e-mail, né? Eu fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. E vou voltar aqui na tela para a gente conversar um pouquinho, tá? Só um minutinho. E vou acabar aqui para a tela. Estão me enxergando já? Sim. Tem que parar de compartilhar, né? Deixa eu parar aqui, peraí. Deixa eu parar. Parar de compartilhar. Peraí. Parar a apresentação. Prontinho. Perfeito. Então, pessoal, é um conteúdo assim rápido, não é uma coisa muito pesada, né? O que eu trouxe para vocês é o que tem na prática aqui mesmo. Então, não é nada assim para ficar debatendo legislação, é bem a prática do que a gente precisa, né, para fortalecer o nosso terceiro setor. Acho que alguém levantou a mão aí para falar. Isso, mas... Rosângela, pode abrir, vamos para ela falar. Quem pediu para... Rosângela, foi você que pediu para falar? Bom, enquanto a Rosângela não faz as suas colocações, então como eu coloquei para vocês, é muito importante essa questão da captação de recursos para o terceiro setor. Né? No governo federal agora tem vários editais de fomento aberto, mas essa questão que tem a Jacirema, a gente estava conversando antes da palestra, a questão da documentação. É uma documentação realmente bem rigorosa e as associações, as organizações da sociedade civil precisam se organizar para isso. Porque em algum determinado momento não vai mais conseguir fazer captação de recursos se realmente não tiver acesso a essas plataformas, né? E a questão do imposto de renda, ele é um recurso que está aí disponível e é muito pouco acessado.
dentro do país. Então, a gente precisa fortalecer essa divulgação, fazer realmente essa captação de recursos por meio do imposto de renda. Mas, para isso, os projetos precisam estar habilitados dentro de algum conselho municipal, ou da assistência, da criança e adolescente, da pessoa com deficiência, mas eles precisam ter uma certificação em âmbito municipal. Ok? Vai, Jacirema. Jacirema gostaria de falar, gente, está aberto para a Jacirema? Eu estava pensando aqui, porque existe uma discussão, acho que até ontem a gente ainda falou ali numa outra reunião, sobre essa questão das associações de fissura. Como a gente acha que é saúde, outra no conselho que tem conselho de assistência, e isso já há muitos anos tem essa discussão. Na tua opinião, o que você acha que a gente deve participar, da saúde ou da assistência? Depende. Você pode participar dos dois conselhos, nada impede. Por quê? A assistência social hoje ela tem uma certificação diferente, a Serena. Se a associação, o serviço predominante dela for de assistência social, ela vai ficar na assistência. Se for predominante da saúde, ela é da saúde. Porém, nada impede que você tenha um projeto ou um serviço específico da assistência social, você vai ter a certificação desse serviço, e não necessariamente da associação. Isso já foi criado justamente por isso, porque nós temos associações, organizações da sociedade civil, que elas transitam tanto na assistência, quanto na saúde, como na educação, que é o caso, por exemplo, das APAES. As APAES, em todo o âmbito nacional, elas recebem fonte de recursos das três políticas, saúde, educação e assistência social. Então, ela tem certificado de inscrições nos 3 conselhos. Então, você não precisa se preocupar em estar certificando a sua associação. Muito provavelmente, a fissura ela vai estar dentro da saúde, sim, mas nada impede que você tenha um projeto e solicite a sua inscrição do seu projeto dentro do Conselho de Assistência, dentro do Conselho da Criança e Adolescente, nada impede, viu? Isso é tranquilo já a gente já teve essa evolução dentro da assistência social, então isso pode ficar tranquilo. Para chegar nesse ponto, é importante, como você falou, ela também está ligada aos conselhos locais de saúde. Também, é importante. Da assistência. O fortalecimento do terceiro setor se dá por meio do controle e da participação social. E essa participação social se dá por meio dos conselhos de direito, seja da pessoa com deficiência, da assistência, criança e adolescente, mas tem que ser por meio dos conselhos de direito, sim, Serena. Tem que estar fortalecendo e pautando essa discussão em âmbito municipal. Eu entendi muito, assim, esse banco de projetos, você diz assim, que a associação tenha um setor ali, vamos falar de associação pequenininha, uma pessoa, não necessariamente um funcionário, mas que esteja ali na discussão para captar esses recursos. A associação participa do conselho, a associação organiza a documentação e no mesmo tempo, ter essa pessoa especializada no banco de projetos. Essa pessoa pode fazer também essa questão dessa documentação. Por que a gente fala de um profissional específico? Porque para fazer um projeto, ele precisa ser muito bem feito, ele precisa ser muito bem escrito. Sim. Principalmente quando você vai concorrer em editais de captação de recursos de empresas privadas que são muito grandes. Porque muitas organizações e associações já têm, né, essa questão desse profissional habilitado. Eu sei que associações que são pequenas são mais difíceis, mas nada que você não aprenda. Né? Eu também, quando entrei aqui na prefeitura, eu não entendia nada de captação de recursos, mas a gente vai aprendendo, né? Faz um curso online aqui, vai aprendendo, vai procurando, né? Dentro da plataforma do Prozas, tem cursos online para captação de recursos, inclusive várias organizações dispõem, inclusive, de cursos online, para realmente preparar as organizações da sociedade civil para fazer captação de recursos. Inclusive, tem plataformas que têm inscrições o ano todo, não tem um período específico. A hora que você entrar lá no Prozas, Jacirema, que eu te aconselho a entrar, tem várias organizações no Prozas, prozas.com.br. Isso. Tem várias organizações, inclusive, que dão assessoria técnica para organizações do terceiro setor. Então, é importante vocês estarem dando uma olhadinha lá, que tem muitos cursos disponíveis dentro do site do Prozas, inclusive para assessoria técnica. Vários. Legal.
É muito interessante, é muito importante. Eu ia dizer isso, porque se existia uma organização, um grupo de Sim, profissionais especializados nesses assuntos, se tem. tem, tipo assim, olha, vou O te pro- falar lá no Pará tem, tem a Maria, que é é, especialista nisso, porque o geral é uma coisa, e quando você diz eu isso, entendo da área da saúde ou da fissura, sim. facilita bastante essa conversa, né? Porque aí você pega o feeling da sua especificidade, né? Quando você vai montar essa questão dos projetos, quando a gente fala, a gente tem a questão da fissura, mas o que eu posso trabalhar de forma complementar a essa questão? Principalmente a questão do fortalecimento de vínculos, tanto familiar quanto comunitário, garantia de direitos. E tem o próprio Observatório do Terceiro Setor, que também é uma das plataformas que eu coloquei para vocês, que também dá cursos de assessoramento técnico para as associações, para as organizações. E são cursos que eles não têm custo. Então, isso é muito importante também para que vocês possam estar participando. São cursos que são online, o que facilita também bastante a participação, viu, Jacirena? Tá certo, tá certo. Obrigada. Da minha parte, eu tirei minhas dúvidas. E tem o meu e-mail aí, o que você precisar, pode mandar e-mail para mim, viu? Certo, vou sim. Eu acho que você entende, se você sabe da organização, sabe da fissura, sabe de como isso facilita bastante o profissional. Facilita. E como eu estava falando, como as associações não têm uma verba específica, tipo, são poucas na área da fissura que eu conheço, que tem uma grana ali mensal para sobreviver. É pouco, mais difícil mesmo. né? É por isso que as associações elas não podem ficar fechadinhas só numa plataforma de atuação. Precisa abrir o seu leque de atuação, que isso facilita a captação de recursos. Quando você tem um estatuto muito centralizado e um único objeto de trabalho, você não consegue captar recursos. É por isso que você está expandindo um pouco mais os horizontes das associações. A polícia chegou. E esses SEBAS, que eu morro de medo que não é qualquer um que chega, que está tudo parado, né? Mas a gente acaba não se aproximando muito, justamente pela dificuldade de acesso. Tem um outro caminho que não seja SEBAS? Não, o SEBAS, ele é um certificado que vai te dar a sua associação. Precisa ver se aquilo que eu te falei, se a associação for predominante na área da assistência, aí você pede a certificação. Se ela não for predominante na área da assistência, não se faz necessário. Só que o SEBAS, pelo menos aqui em Bauru, já também está sendo solicitado para as organizações de saúde. Então, uma hora ou outra, vocês vão ter que acabar enfrentando essa certificação, não vai ter muita saída. Porque isso já está em âmbito de legislação nacional mesmo. Não tem como fugir muito dele, não. Mesmo porque o SEBAS, ele dá isenção de cota patronal também, né? Então, tem essa questão que precisa colocar os prós e os contras do SEBAS. Mas uma hora ou outra, ele vai chegar. Não tem jeito. Não tem jeito, tem que procurar por ele, né? Tem que procurar fazer as certificações, as inscrições. Se você não tiver dentro da legislação, infelizmente a sua associação acaba ficando fora. Não tem jeito. Fica sem apoio, né? Fica sem apoio. E assim, por exemplo, nós estamos junto com a Rede Profis. Sim. A Rede Profis, você falou em determinado momento que vai por projetos agora, e não por entidade. Não, por entidade mais. Aí poderia uma pequena entidade filiada à Rede Profis, via Rede Profis, conseguir esse benefício, ou tem que ser a entidade sozinha? O certo é ser a entidade, que a Rede Profis poderia propor um projeto e local de atuação sem parceria com vocês. Mas isso tudo vai depender da legislação e especificidade de cada edital. Mas poderia, é possível também. Mas sempre em conjunto com a Rede Profis. A Rede Profis vai ter que ser parceira e o local de execução, né, a associação ou a organização. Porque a Rede Profis, ela já é uma rede em âmbito maior, né? Ela já tem uma abrangência maior com essa questão de documentação. Mas poderia, toda parceria sempre ela é bem-vinda e acaba fortalecendo todas as ações. Era um caminho para fortalecer não só a Rede Profis, mas as pequenas associações. Com o controle, claro, da Rede Profis, desse investimento. Mas tudo é possível, viu, Jacirena? Mas tudo é possível, sim. Mas, assim, uma hora, Jacirena, mesmo as organizações pequenas, elas vão ter que se adequar dentro da legislação.
Entendi. Porque senão, Entendi. assim, a vida, a questão da sobrevivência de vocês vai ficar muito difícil se vocês não estiverem de acordo com a legislação. Por isso, essa Mesmo que não queira apoio do Estado federal, né? mesmo que você não queira recurso. Nós temos organizações aqui em Bauru, por exemplo, que elas não recebem recurso da prefeitura, mas obrigatoriamente elas têm que participar, têm que ter inscrição no conselho, para poder até atuar dentro da cidade e captar recurso fora. E quando você vai captar o recurso via governo do estado ou via empresarial, uma das coisas que eles pedem é a certificação no conselho de inscrição. Então, não tem como fugir muito disso. Ou vai ser da assistência, ou vai ser da criança, ou do adolescente. Então, com relação a isso, já seria, mas não tem como fugir muito, tá? Mas se você quiser depois a gente bater um papo, a Marinês tem o meu celular particular, ela passa para você e eu vou tirar todas as suas dúvidas, não tem problema nenhum. Tá certo. Bom? Obrigada. Bom, só complementando aí a fala da Jacirema, porque a Rede Profis, praticamente, ela é um guarda-chuva, porque ela envolve várias associações do Brasil, tá? Aí, Michele, depois eu até gostaria de conversar com você pessoalmente, com mais calma, para você até nos orientar como a gente poderia fazer esse projeto, né? Para que a gente abarcasse as associações. Sim, podemos conversar assim, onde você vai ter que ser, como a rede ela é de âmbito nacional, você vai ter que buscar uma plataforma que tenha essa abrangência nacional, e não municipal, no caso, é isso, não, né? Municipal, exatamente. Essas plataformas que eu coloquei nos slides para vocês, elas são todas... Até coloquei também aqui. Elas são plataformas de âmbito nacional. Tá. Inclusive, tem editais de fomento aí que são fora do país. A Alemanha, Inglaterra, do Japão, então, são vários, né? Tem fontes infinitas de captação de recursos mesmo. Mas o que a gente precisa é realmente, principalmente das associações pequenininhas, Marinês, fortalecer para que elas possam conseguir chegar até essa captação de recursos. Porque parece um mundo muito distante, mas não é um mundo tão distante assim. É só uma questão de realmente estar se afinando e saber qual que é o percurso certinho que elas precisam percorrer para chegar até essa captação de recursos, que a gente tem, Marinês. Tem bastante dinheiro por aí. Mas a gente gostaria da sua orientação, até de uma assessoria, para que você nos orientasse, então, da gente elaborar esse projeto, tá? Sim, não sei se você tem da prefeitura que tem interesse em fazer essa parceria com a Rede Profis, até podemos você seria a pessoa para a gente poder pensar, né? Porque são realidades diferentes, a rede que é âmbito nacional e tem agora as associações que vai ter que buscar no seu âmbito municipal, fazer as inscrições dos conselhos, né? Isso, é que eu falo. Sempre quando eu vou falar das minhas aulas sobre assistência, eu falo. Quando veio a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, ele é uma padronização de serviço em âmbito nacional. Porém, cada estado, cada cidade tem as suas especificidades. Eu posso precisar de um serviço que não está na tipificação, mas que o meu município precisa. Então, a gente tem normativas de referência, mas a gente precisa trazer para o nosso município, se é grande, se é pequeno, se é de menor porte, a realidade que a gente precisa. Então, eu já trabalhei em município pequeno, eu sei como é difícil trabalhar em município pequeno, mas a gente precisa fazer esse diálogo entre sociedade civil e poder público, para que o terceiro setor e as associações, principalmente as pequenininhas, possam se fortalecer. Ô, Michele, você falou num ponto também muito importante, porque hoje a captação de recursos, você precisa realmente ter uma assessoria, você precisa de pessoas em domínio, que são especialistas, porque realmente a exigência é grande em termos de documentação, de você fazer um projeto bem elaborado. Tá? Então, não é só na questão de documentação, né, Marinês? É na questão também do contato institucional. Que nem você comentou comigo que vai ter até uma palestra sobre emendas parlamentares, para que uma associação uma organização, ela consiga chegar na emenda parlamentar, ela precisa ter um contato institucional. Ou vai ser um deputado, ou vai ser um senador. Então, essa articulação precisa ser uma pessoa bem articulada para fazer isso. Claro, pode ser a diretoria daquela organização, enfim. Mas, atrelado à diretoria, precisa ter um profissional técnico. Porque todo o parlamentar ele tem uma assessoria técnica de convênios. Então, o meu parlamentar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Bauru, o Rodrigo Agostinho. Ele vai lá, ele faz uma emenda parlamentar e destina um recurso para Bauru. Mas ele tem todo um setor de convênios que depois entra em contato com o setor de convênios da prefeitura para fazer esse repasse. Porque o que acontece hoje, isso é importante para vocês saberem.
Mesmo que uma associação ela tenha uma emenda parlamentar, o recurso não vai direto para a organização. O recurso vem para a prefeitura, e a prefeitura que vai fazer o repasse e a conta para vocês. Então, né, tem essa outra questão também. Por isso a importância das inscrições nos conselhos. Recurso público não vai mais direto para a mão de organização da sociedade civil ou de associação. Por quê? Porque no passado houve... Exatamente, porque houve muito desvio de recursos e de dinheiro, então ele entra tudo no bolo do âmbito municipal. Então, querendo ou não, você não vai fugir do poder público. Uma hora ou outra você vai acabar caindo nele. Porque mesmo por emenda parlamentar, o recurso, mesmo que ele definiu que vai ser para a sua associação, tem que passar por referendo do conselho. Só após o referendo do conselho, o recurso vai para vocês. E se for aquisição de material permanente, quem faz a aquisição é a própria prefeitura. Vocês não compram mais nada. É tudo via prefeitura municipal. Por isso a importância do diálogo com o órgão gestor. Isso é muito importante, Marinês. Isso você vai ver na sua palestra, que você me falou em outubro aí, com a advogada que vai palestrar para vocês. A Luciane Bombach, que foi convidada para falar sobre a captação de recursos via emendas parlamentares. Né? Ô, Michele, eu gostaria muito que você marcasse um dia para a gente conversar pessoalmente na Profis Bauru. Estou à disposição, A Profis está passando por uma fase de transição e a gente precisaria aí que você orientasse para a gente como buscar esses recursos aí. Tá? Vamos combinar com a Michele. Você sabe que eu sou só fã, né? E eu também sou fã. Eu sou fã da Marinês, então assim, eu sou suspeita para falar, né? Então é recíproco, tá bom? Aí não sei se a Michele está na reunião ainda, se ela precisou sair. Você está aí, Michele? Michele da Profis Bauru? Eu acho que ela não está, mas... porque ela está lá, eles estão em transição, mas daí a gente combina o horário que você possa. Sim, tá? Marinês, a hora que você quiser. Para a gente conversar, trocar algumas ideias, né, de como alavancar a Profis Bauru. Tá? Porque até então tem dia de cursos, de verbas de cursos de odontologia, os cursos aí se fecharam, não tem mais. Né? Hoje ela está vivendo praticamente de aluguéis do imóvel que ela tinha, mas a gente precisa buscar outros recursos, tá bom? E a Rede Profis, ela tem um nome já constituído, né, Marinês? Acho que vocês podem ter um potencial muito grande para captar recursos, para fazer parceria com o município. Então, acho que a gente pode dar um up aí na Rede Profis Bauru, sim, com certeza. Você tem aqui em Bauru alguém que faz essa parte de captação de recursos? Porque existem os profissionais que fazem a captação e recebem um percentual, que nem a própria Luciane Bombach, ela tem esse tipo de serviço para oferecer. Sim. Aqui na nossa região de Bauru, você tem alguma sugestão? Eu vou verificar certinho para você. Eu tenho uma pessoa, não sei se essa pessoa está fazendo ainda, mas eu verifico e passo para você sim. Acho que como sugestão seria interessante, até para Profis Bauru, a gente vê. E cada município que procure o seu profissional, né? Isso. Porque a cidade muito pequena não tem essa pessoa. Vocês vão ter que procurar fora, né? Uma assessoria fora. Eu quero a Michele lá de Bauru. Aí eu posso chamar que a Michele fazer um contrato com a Michele, mesmo que sendo lá para o Pará, para o Nordeste. Sem problema nenhum, estou à disposição. Entendi. Michele, acho bom você abrir um escritório de assessoria aí, porque você é funcionária. Você é funcionária pública municipal, você trabalha 30 horas ou 40? 40, Marinês. 40, não está na lei da assistência social, porque você está... Então... o duro é que eu estou na lei da assistência social, mas eu tenho jornada ampliada, porque só com 30 horas não dá aqui. Como eu trabalho na vigilância socioassistencial, o trabalho aqui é bem grande aqui dentro do município, mas mesmo assim me coloco à disposição. Você faz o que de noite, de sábado e domingo, Marinês? Quando a gente faz a gente combina, horário, né? A gente combina. A Michele falou que está muito barulho, que a Profis está em reforma, e ela está para eu perguntar, mas eu já falei para você, e a gente combina um dia horário para a gente conversar pessoalmente, tá bom? Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Michele? Mais alguém? O Jordan, nosso presidente, ele está lá buscando algum projeto também para fazer captação, mas ele está super ocupado hoje com prestação de contas, justificou. Mas, Michele, a gente fica online todas as segundas-feiras à tarde e quartas-feiras à tarde. Daí a gente combina um dia com você, com o Jordan, para a gente trocar alguma ideia, tá bom? Fica à vontade, Márcia.
Pode Tá me bom? chamar que eu estou à sua disposição. Marinês, eu gostaria de agradecer, né, o convite, fiquei honrada, lisonjeada, e para todos os que estão aqui, viu, Jacirema, pega meu contato aí com a Marinês, a gente vai conversando sem problema nenhum. Muito obrigada, viu? Tá bom. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Então, podemos finalizar a reunião de hoje agradecendo imensamente a contribuição da Michele Ferreira Obrigada, e Ana. agradecer essa parceria e que a gente realmente conta com o apoio dela para que nos oriente, para que a gente possa aí apoiar as associações, apoiar a Rede Profis, que a gente consiga recursos aí das diferentes esferas municipais, estaduais, federais, de acordo com a necessidade, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, Mar. Eu acho que a Jacirema queria falar, mas ela está sem som. Tá, deixa eu falar. É assim, na minha cabeça, vamos fortificar a rede organiza essa documentação, organiza o serviço, e com o controle da rede, a gente chega naquela pequena entidade, pequenas ações, que eles possam executar em cima de uma boa informação e um controle social da rede sobre esses filiados. Exatamente. Eu acho que, porque a gente, nem todo mundo tem uma condição técnica e econômica para ter um profissional para cada associação. Então, a gente, através disso, a gente controla esses serviços, inclusive evitando esses possíveis desvios que tem tudo quanto é lugar. Com certeza. Né? Então, nesse assim, Brasilzão aí fora tem bastante. Eu estou visualizando isso, pensando no norte, nas dificuldades que tem de um profissional desse. Sim. Eu sei que também não é uma coisa baratinha, então a gente precisa se unir para conseguir algum objetivo, tá? Michele, muito obrigada. Eu que agradeço. Da minha parte, estou satisfeita, tá bom? Obrigada. Okay, pessoal, gostaria que vocês preenchessem o formulário de presença, está aqui, postado de novo aqui no chat, ok? E agradecer mais uma vez a participação de todos, e aguardem o nosso novo grupo, vai ser no dia 20 de setembro, com o tema que vai falar, a Irene Bachega, a doutora Irene vai falar sobre humanização em serviço de saúde, e a gente vai mandando aí as informações, tá bom? E o nosso próximo encontro da Rede Nacional da Profis, da Rede Profis, será no dia 7 de outubro, o dia todo online, então fiquem atentos, consultem o site da Rede Profis, para que vocês estejam bem informados. Muito obrigado, bom dia a todos vocês, obrigada, viu? Tchau, obrigada, Jacirema, pela parceria aí sempre. Um abraço. Tchau.